Deixa eu ver se eu tô bonita. Tá gata. Com batom no dente, desculpa aí. Então, gente, como prometida, eu vim aqui trazer para vocês um vídeo falando um pouco sobre a minha leitura, a minha experiência com a primeira biografia que eu li sobre o Padre Pio. O livro que eu li do Padre Pio foi esse aqui, Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio. Ele tem umas 400 páginas, se não me engano. Não, 392 páginas. Ele é quase um calhamaço, né? Faltou aí umas cento e poucas páginas. Eu sou de humanas, desculpa. Mas enfim, quando eu li, comecei a ler ele ano passado. Minha história para encontrar esse livro foi algo inesperado. Nem pensei assim, e cheguei na casa de uma pessoa e eu encontrei o livro lá, consegui emprestar. Então desde o ano passado que eu tô com esse livro, no fim do ano passado, comecei a lê-lo, porém eu fui lendo poucas páginas. E depois, com as exigências da faculdade e tudo mais, depois da escola, eu não consegui pegar muito ele para ler. Porém, é um livro que, quando você tem tempo mesmo para ler, você não quer mais parar. Porque conta tantos detalhes da vida do Padre Pio que geralmente a gente não vê nos filmes, nós não vimos nas páginas, e é muito raro nós vermos essas coisas que foram contadas pelo Olívio Sesca, que foi o escritor desse livro. Desde criança ele já apresentava esse amor pela igreja, esse amor pela vida em santidade. Tanto que quando ele era criança, quando ele encontrou, nós temos até a cena do filme mesmo, onde ele encontra com ele se encontra, né, com o Frei franciscano, e a partir disso que ele começa a sentir aquele desejo, porque ele é muito devoto de São Francisco de Assis. Então nós percebemos também que Padre Pio, desde sua infância, depois ele mostra que ele tem muitas lembranças de coisas que nós naturalmente nunca conseguiríamos lembrar pela nossa idade. Lá coisas de 1, 2 anos de idade, Padre Pio se lembrava. Depois de todas essas coisas que Padre Pio enfrentou para poder se tornar frei, depois ele passa por outros problemas também, né? Dentro da sua vida como frei. Ele ficou muito doente, ele precisou várias vezes retornar a Pietreutina para que ele fosse realmente moldado por Deus, porque ele precisava desse molde, né? Ele precisava passar por algumas coisas nas quais os freis, os seus confrades, talvez não entenderiam naquele momento. Então Jesus precisava estar em um momento de intimidade com ele. Muitas coisas nós conhecemos do Padre Pio por conta das cartas que ele escrevia para o diretor espiritual dele. Então, por isso que nós vemos que é muito importante nós termos diretor espiritual, porque a gente não ser santo sozinho, né, gente? Sem a graça de Deus e sem a ajuda de uma pessoa que está ali para poder falar pra gente o que a gente deve ou não fazer, claro, guiado por Deus, mas a gente precisa dessa ajuda do diretor espiritual. O Padre Pio, ele teve essa ajuda. Os vários dons que Padre Pio tinha, ele tinha mais de 7. Ele tinha o dom da bilocação, que é o mais comum de todos, onde ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E nós temos também o dom das línguas, que diferente do que a gente conhece hoje, sobre o dom das línguas, que é o Xuri canta lá vassoura, Siri canta lá na praia, que a gente sempre vê por aí, né, essa zoeira, não é esse tipo de dom de línguas que relata no livro que ele tinha. Ele tinha aquele dom de conversar com, por exemplo, um alemão sem ele nunca ter estudado alemão, se ele nunca saber a língua dos alemães. E também o mesmo acontece com russos ou ingleses, enfim. Ele tinha esse dom de conversar com as pessoas, apesar de nunca ter estudado a língua. Ele tinha também o dom da ciência infusa, e é esse o que eu amo, porque a ciência infusa, imagina, gente, essa ciência infusa que ele tinha era um dom de Deus para ajudar ele no apostolado, assim como os outros dons que ele tinha também, porque como ele tinha o dom da bilocação, ele poderia atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo em cada uma das necessidades, 2 pessoas, né, ao mesmo tempo. E esse da ciência infusa ajudava ele porque era várias horas de confissão, poucas horas de sono, era missa que durava mais de 3 horas, as pessoas ficavam extasiadas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a missa.
E essa ciência infusa já vinha porque ele não tinha tempo de ler, ele não tinha esse tempo sobrando para estimular o seu conhecimento. Então essa ciência infusa era muito curioso, porque ele nunca lia jornal, ele nunca fazia nada assim que ele poderia ser informado sobre as coisas que aconteciam no mundo, mas ele poderia conversar com uma pessoa super informada que ele saberia até mais do que essa pessoa. Ele poderia, por exemplo, estava acontecendo a guerra, ele poderia saber o que estava acontecendo na guerra naquele exato momento. E a questão da Santa Missa também. A Santa Missa é relatado, né, por várias pessoas que era uma missa extraordinária. Todo mundo que ficava ali ficava extasiado. Até os maridos que iam, porque as mulheres chantageavam para ir, que eles chegavam lá e eles tinham uma experiência tão profunda com Deus. E as missas, elas traziam diversas conversões. A igreja era sempre lotada. As pessoas sempre ficavam ali disputando por um espaço. E Padre Pio, através das missas e das confissões e de tudo que ele fez durante a sua vida, ele converteu maçons, converteu comunistas, converteu muitas pessoas que viviam uma vida fora, né, da graça, fora da vida com Cristo. Muitas pessoas se converteram. Então, pessoal, eu espero que eu tenha incentivado vocês a buscar por essa leitura. É um livro realmente muito bom. Não pude colocar aqui nem 15% do que esse livro trouxe. Trouxe muitas informações sobre o Padre Pio. E que eu possa cada vez mais vir aqui trazer para vocês dicas de leitura, porque, como diria São José Maria Escrivá, a leitura tem feito muitos santos. Então, até a próxima!